criança, ela está sofrendo as consequências do pecado dos pais? Ou será que é possível a criança pecar ainda no ventre da mãe? E o Senhor então, Ele procura primeiro corrigir esta ideia falsa. E Ele diz, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. O mesmo que o Senhor disse na ressurreição de Lázaro, quando aquelas irmãs de Lázaro mandaram avisar o Senhor de que Lázaro estava enfermo, o Senhor disse, esta enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifestem nela as obras de Deus. E quando o Senhor deu a notícia aos seus discípulos de que Lázaro estava realmente morto, o Senhor Jesus disse, Lázaro morreu, e por vossa causa, meus discípulos, eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, né? Então o nome do Senhor seria glorificado. Esse homem, ele não nasceu cego em consequência direta de um pecado, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele, através do Senhor Jesus Cristo, que iria curar aquele homem, iria manifestar a sua glória e a glória do Pai. Muitos creriam nele, porque o objetivo do Senhor Jesus em operar sinais era para que o homem cresce nele como Messias, que o homem cresce nele como Filho de Deus, como Salvador, e crendo nele tivesse a vida eterna. E o Senhor Jesus disse, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isto mostra a urgência, a brevidade do tempo. Isto mostra que nós também, assim como o Senhor Jesus viveu pouco tempo, poucos anos, aqui neste mundo, apenas 33 anos e meio, o seu ministério foi de apenas 3 anos e meio, uma vez que ele foi batizado, iniciou seu ministério aos 30 anos, e ele dizia isto, é necessário que façamos as obras do meu Pai enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, e por isso ele não perdia tempo de jeito nenhum. E ele diz que nós também, ele mostra também que nós devemos aproveitar o tempo, porque o tempo realmente passa rapidamente e o Senhor precisa de nós. Assim como ele disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele disse também aos seus discípulos, ele diz a nós, vós sois a luz do mundo. E ele diz mais, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós temos que fazer refletir em nós a luz do Senhor Jesus Cristo, para que o homem pecador vejam em nós que somos de Deus, que somos de Cristo, e possam crer no Senhor para que sejam salvos. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos olhar ainda João, no capítulo 8, verso 12. Aqui diz o Senhor, uma página anterior. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas, pelo contrário, terá a luz da vida. O mundo está em trevas. As trevas falam de cegueira espiritual. As trevas falam de falta de conhecimento, de ignorância. E é por isso que o Senhor nos diz através do escritor Lucas em Atos dos Apóstolos, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então os tempos da ignorância, em que o homem não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento da sua palavra, não tem conhecimento do Evangelho. Na verdade, o Evangelho, nós ouvimos ainda ontem à noite, né, o Alberto falando que o mundo não está evangelizado. É uma verdade. Nesses países que são, na verdade, comandados e guardados, países que são fechados
que são governados por religiosos fanáticos que não permitem que o Evangelho penetre ali, o Evangelho de Cristo. Esses lugares não são evangelizados com o Evangelho de Cristo. E muitas outras regiões, muitos outros países que são fechados, que não permitem a entrada de homens de Deus, de servos de Deus para evangelizar ali. De fato, são multidões que ainda não foram evangelizadas com o Evangelho verdadeiro. E hoje em nosso mundo, em nosso próprio país, nós temos muitas seitas e religiões pregando os seus evangelhos, mas o Evangelho de Cristo realmente ele ainda é pouco pregado. E o Senhor Jesus disse que enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Uma vez que Ele subiu ao Pai, Ele nos enviou o Espírito Santo para habitar na igreja, para habitar no crente individualmente. E esse Espírito faz com que nós vivamos à luz do Senhor Jesus Cristo, para que os homens sejam salvos através do nosso testemunho. Versículo 12, capítulo 12, em João mesmo, capítulo 12, versículo 46. Nós vemos assim, o Senhor Jesus dizendo ainda: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não permaneça nas trevas, mostrando que o mundo jaz em trevas. E depois ele diz ainda: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O Senhor veio para salvar. Ele veio como luz. E todo aquele que crê nele, através da sua palavra hoje, todo aquele que crê nele, esse não permanece nas trevas. O homem, alguém disse que o homem, é uma grande verdade, ele não se perde por falta de luz, mas porque ele rejeita a luz. Olhando para João capítulo 3 ainda, nós estamos só no Evangelho de João, João 3:19, nós vemos assim, o Senhor Jesus dizendo: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens rejeitaram a luz. Os homens desprezaram a luz, porque o homem em seus pecados, ele preferiu as trevas à luz. E por esse motivo, o homem pecador, ele vai ser julgado no grande trono branco. Aqueles que não se convertem, não creem no Senhor Jesus como Salvador, eles vão um dia comparecer perante o grande trono branco. E eles vão ser julgados pela própria palavra que disse o Senhor Jesus. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então a palavra de Deus, ela veio para salvar. São os agentes que levam o pecador à salvação, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Mas aqueles que rejeitam a palavra, que rejeitam a ação do Espírito Santo, porque amam mais as trevas do que a luz, eles serão julgados naquele dia. E nós lemos no livro de Apocalipse: abriram-se livros, ainda outro livro foi aberto, o livro da vida foi aberto. E nós cremos, pelas afirmações do próprio Senhor Jesus, que a própria Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, será aberta. Porque o Senhor Jesus disse: a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Esse último dia está falando do julgamento, do grande trono branco. Então, o Senhor Jesus disse: eu não vim para julgar. De fato, ele não veio para julgar, mas ele virá para julgar. Ele disse: a própria palavra, o homem será indesculpável. O homem não poderá dizer: eu não sabia. Quando aquele homem rico da história do rico e Lázaro, ele dizia assim: Senhor, Pai Abraão, manda que Lázaro ressuscite dos mortos e vá lá falar com a minha família. Eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. E a resposta de Abraão foi: Abraão, uma figura de Deus, do Pai. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
Moisés e os profetas, uma expressão que indica o Antigo Testamento que eles tinham. Depois ele disse, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, se eles não ouvem a palavra de Deus, o Antigo Testamento que eles têm, que apontam para o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, tampouco se deixarão persuadir